ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com o sensei Leonardo Sodré mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado mais um convite de participar do Budocast. Eu agradeço, Gustavo, é uma honra, sempre é uma grande honra e alegria estar aqui com você, falando sobre Aikido e sobre o Budô. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Minoru Mochizuki. Nós já fizemos o Budocast sobre o Kenji Tomiki, que sabia tanto judô como Aikido e treinou com os fundadores dos dois estilos. E o Minoru Mochizuki também, teve esse caminho. A entrada dele no Aikido era um pouco diferente. Na verdade, ele treinou várias coisas, né? Não foi nem só essas duas coisas. Mas ele também foi um expoente do Budô, né? E que acabou até, eventualmente, criando... Não sei se dá pra dizer que ele criou o seu próprio estilo de Aikido, mas enfim, ele tinha o seu dojo de Aikido, né? Com sua linha própria de ensino, e que hoje, inclusive, depois veio toda uma outra arte marcial nova, o Yoseikan Budô, que aí já é uma mescla de várias coisas aí, que também já vem com uma influência do filho dele depois, né? E que tem uma história também muito interessante, né? Eu acho que o Mochizuki Sensei é um personagem incrível de se estudar, porque ele foi o que muita gente imagina, que gostaria de treinar diversas artes marciais, ser graduado em diversas artes marciais, e que muita gente muitas vezes vê como impossível, e ele é uma prova de que, olha, ao menos pelo menos conseguiu. Fora que ele tem no currículo dele ter estudado com os 3 grandes mestres mais famosos do século XX, né, que era o Jigoro Kano, o Funakoshi no Karatê e o O-Sensei no Aikido. Apesar que eu não sei o quanto ele treinou com o Funakoshi realmente, com o Funakoshi Sensei, mas se sabe que pelo menos alguns treinos ele realmente fez com o Funakoshi. Ele começou a treinar muito novo, né? Então ele nasceu em Shizuoka e lá, já muito jovem, ele começou a treinar o judô. Depois ele ficou meio que indo e voltando o judô e o kendo, né? Até finalmente ele ir pro dojo do Tokusanpo, né? E que era um cara muito importante ali na Kodokan naquela época, porque ele veio de uma geração, logo em seguida a geração do Mitsui Maeda, né? Que foi quem muita gente chama, né, de ter introduzido o jiu-jitsu no Brasil, que foi o professor do Carlos Gracie, né? De judô, mas enfim, né? Mas a galera chamava de jiu-jitsu até, porque se ligava muito também a palavra jiu-jitsu à defesa pessoal, aqueles desafios de jiu-jitsu que eram feitos ali fora das regras da Kodokan. Mas depois da geração do Maeda você tem ali o Kyuzo Mifune, que ficou conhecido como o deus do judô, e o Tokusanpo, que era conhecido como demônio, né? Ele era meio que o rival do Mifune, mas também como um amigo ali, né? Então eles eram um cara muito próximos, parece, mas ao mesmo tempo eram os dois grandes rivais ali na Kodokan. O Mifune sendo tratado como um cara mais técnico e tal, e o Tokusanpo um cara mais agressivo, assim, um cara mais forte, e os dois chamavam muita atenção na Kodokan naquela época. Então eu imagino como é que deve ter sido esse treinamento do Mochizuki com o Tokusanpo. A história, assim, que eu sei tem várias fontes, né? Primeiro, o que se sabe é que a família do Mochizuki Sensei, o avô dele era um samurai da região de Shizuoka e era mestre em Kenjutsu. Nunca para mim ficou muito claro se ele realmente iniciou o treinamento nas artes marciais com o avô. Isso tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas o que se sabe é que realmente ele começou a treinar artes marciais com 5 anos. É o que você falou, não se tem ao certo se ele começou no judô, no kendo, ou fazendo os dois e trocando, mas o que pode ter certeza que foi a grande estreia dele formal num treinamento marcial foi com o Tokusanpo, que foi um mestre super renomado, que inclusive tem relações, né, chega a ter relações com o Brasil, com passagens dele ganhando lá, lutando na Kodokan com os fuzileiros navais brasileiros, e também tendo uma certa influência com o Gel Mori, que foi um grande lutador de jiu-jitsu aqui no Brasil. Jiu-jitsu e judô, né? Difícil dizer, depende de quem vai falar. Mas o Mochizuki Sensei tem, inclusive, entrevistas com ele, dele falando que era um treinamento bem rígido com o Tokusanpo. E que o Tokusanpo não era só também mestre de judô, mas também sabia kendo, então ele treinava também com o Tokusanpo, judô e kendo.
Isso, tem até uma história num livro que, se não me engano, o título é The Way of Judo, que fala que, na verdade, o Toku Sanpo apareceu no dojo de Kendo do Mochizuki e pediu para fazer um treino, alguma coisa assim. E aí, durante esse treino, ele, enfim, ganhou lá do Mochizuki e falou assim. E aí depois ele falou: eu vim aqui só para ver como é que era meu nível de treino no Kendo, alguma coisa assim, como se nada fosse. E depois o Mochizuki entrou no dojo dele. Mas a verdade é que é difícil de saber se essa história, né, ela é completamente real. O fato é que ele quando ele começa a treinar com o Toku Sanpo, ele começa a levar o judô mais a sério. Pelo menos é o que tudo indica, porque logo em seguida ele começa a fazer parte do dojo do Kyuzo Mifune, e ele começou a fazer parte do dojo do Mifune como Uchideshi, né? Ele era um aluno que morava no dojo, né? E o Mifune, como eu tinha falado antes, né? Ele ficou conhecido como Deus do judô, e muito do que a gente conhece hoje como as formas de executar algumas técnicas no judô, muitas delas vêm da execução do Mifune. Ele virou assim uma referência no judô muito forte. E também eu imagino que dentro do dojo do Mifune, como o Shideshi, ele deve ter conhecido um monte de gente importante ali, que muitos dos alunos do Mifune se tornaram pessoas muito importantes depois. Kazuo Ito, vários outros caras depois. Também mostra, pelo menos pra mim, que o interesse do judô dele era muito forte, e se não me engano até numa entrevista dele ele fala que em um determinado momento ele resolveu que ele queria se especializar no judô, né? Que é quando ele vai treinar com o Mifune, com o Toku Sanpo, e também quando ele começa a fazer parte da Kodokan. Ele entra no dojo do Toku Sanpo com 17 anos, né? Ele fala numa entrevista que isso deveria ser em 1924, porque ele nasceu em 1907, e ele relata isso, quando ele começa a treinar lá, os treinos são bem rígidos, e ele vai sentindo cada vez mais prazer e quer realmente se tornar um especialista no judô, um profissional do judô. E aí, em 1900, se não me engano, acho que 26, ele entra na Kodokan. Eu sei que ele fala que ele entra em maio e já em junho ele já recebe o Shodan dele na Kodokan. E na Kodokan ele vai participar no ano seguinte, no início do ano seguinte, do Kangeiko, que são os treinamentos de inverno, que na época duravam um mês. Eu não sei hoje como é que funciona na Kodokan, o tempo que dura, mas na época durava um mês inteiro de treinamento, do treinamento intensivo do inverno. E segundo ele conta, os treinos começavam às 4 da manhã. E ele morava muito longe da Kodokan e ele não tinha o trem para esse horário, então ele saía meia-noite de casa, ia andando da casa dele até chegar na Kodokan. E quando ele chegava, ele estava muito suado, e aí ele se lavava num poço de água lá perto. E aí, num dia que ele foi se lavar, um balde que ele usava para se lavar não estava, e ele foi se chafurdar na água. Inverno, água super gelada. Quando ele enfia lá a cabeça, ele é resgatado. E justamente a pessoa que resgata ele era o Kyuzo Mifune, sensei, que já era, né? Já nessa época já era talvez a grande estrela da Kodokan, entre os professores. E aí o Mifune fala: "Pô, o que você está fazendo? Você é maluco, né? Nesse inverno enfiando a cabeça aí na água?" Aí ele fala: "Olha, venho suado, tal, não sei o quê, preciso me lavar para poder entrar no dojo." E conta a história dele, que ele acorda meia-noite para chegar lá às 4 da manhã. E aí o Mifune fala: "Olha, a partir de hoje você vai ficar na minha casa e obviamente, né, com um convite desse para ser Uchideshi, você não nega." E o que mostra pela própria história que o Toku Sanpo aceita que o aluno dele vá ser Uchideshi do Mifune, e que mostra que não tinha essa rivalidade que as pessoas imaginavam, né? Que o Toku Sanpo e o Mifune, no fundo, eram colegas, se não amigos, né? Eu imagino até que amigos. E aí ele começa a ser o Uchideshi do Mifune, e através dessa conexão com o Mifune, ele vai crescer cada vez mais dentro da Kodokan. Ele entra na Kodokan em 1926, segundo ele consta, isso eu nunca conferi em documentos, eu só estou falando aqui das entrevistas do Mochizuki Sensei. Ele entra na Kodokan em 1926 em maio, já em junho ele já vira Shodan, em janeiro de 1927, imagino que no final do Kangeiko ele já recebe o segundo Dan, e um ano depois ele já vira terceiro Dan. Então são graduações que ele vai crescendo bem rápido dentro do universo do judô. E na sequência, por ele saber Kendo, em 1927, o Jigoro Kano cria o Kobudo Kenkyukai, né, que era um grupo de pesquisas das artes marciais, dos Koryus, das artes marciais antigas. E ele já acaba sendo membro, na época, acho que, se não me engano, era o mais novo membro em idade, né, desse grupo de pesquisas dentro da Kodokan, do Kobudo Kenkyukai.
Esse o Kobudo Kenkyukai muita gente não fala sobre, né? Jigoro Kano criou várias, quase como se fossem associações de pesquisa dentro da Kodokan. Então tinha uma que era para pesquisa sobre questões médicas, sobre questões científicas relacionadas ao judô, por exemplo, né? E tinha essa sobre Kobudo, porque na verdade Jigoro Kano se interessava muito por judô. Praticamente qualquer arte marcial interessava ele, né? Ele conheceu Morihei Ueshiba, ele conheceu Funakoshi, ele gostava, né? E ele também pensava muito em como ele poderia talvez integrar esses conhecimentos no judô. A criação de estilos antigos tinha muito um pouco essa intenção dele de mandar alguns alunos do judô para estudar outras coisas para ir trazendo essas informações para dentro da Kodokan. Como a gente tinha falado no Budocast sobre o Kenji Tomiki, o Tomiki ele foi independentemente disso para treinar com o Ueshiba Sensei. Mas o Mochizuki, inicialmente ele foi treinar o Katori Shintoryu, né, que é um estilo que, por ser um dos estilos mais antigos de Kobudo do Japão, ele ainda era um estilo muito composto, né? Então ele tem técnicas com espada, naginata, com praticamente tudo, né? Então, não só ele enviou o Minoru Mochizuki, como ele enviou o Sugino Sensei, que inclusive hoje acabou se tornando uma das linhagens do Katori Shintoryu, né? Então, Jigoro Kano tinha esse interesse em todo tipo de Budo, enfim, o Kobudo também, e acabou, né, nessa época, com essa formação dessa comissão, enviando alunos, né, nos vários estilos para ir tentando trazer mais informação e tentar, talvez aí, não sei se dá para dizer assim, mas tentar melhorar o judô, ou tentar evoluir o judô, especialmente na ideia do judô como Budo, né? Então, se não me engano, até nessa entrevista tem uma conversa do Mochizuki com o próprio Jigoro Kano, em que o Jigoro Kano mostra para ele que a ideia do judô só como vitória em campeonato não é uma coisa assim para ele se orgulhar tanto, né, as vitórias em campeonato, que o judô ele tem um outro significado muito maior, e essa busca do Jigoro Kano nessas outras artes era justamente isso, né? Tentar trazer ao judô, ou manter no judô, essa visão de Budo, que acabava dentro da própria visão de Jigoro Kano, estava se perdendo ali, né, com competições e com essa coisa toda. Essa história que você conta na entrevista é bem legal, que ele fala, porque o Mochizuki Sensei conta que quando ele começa já a fazer parte do Kobudo Kenkyukai, ele tinha que fazer relatos mensais para o Jigoro Kano Sensei sobre o que ele estava estudando, o que o grupo estava estudando naquele processo. Cabe lembrar aqui que era um grupo de pessoas, mas inicialmente o Mochizuki Sensei ganha um destaque nesse grupo porque ele já tinha experiência maior com treinamento de armas, no caso com Kendo. Então ele ganha um destaque no grupo e com isso ele entra nos radares, né, do olhar do próprio Jigoro Kano Sensei e se torna cada vez mais próximo dele, fazendo esses relatos mensais. E num desses relatos ele chega atrasado, que para um japonês é uma coisa bem mortífera ali, se atrasar para um encontro, e ele pede desculpa e ele vai explicar por que ele chegou atrasado, porque ele tinha participado de uma competição de manhã e tinha ganho, então ele já estava meio que se vangloriando que tinha ganho a competição, e aí depois, à tarde, ele foi para uma outra competição e também ganhou. E aí nisso é uma passagem incrível que o Jigoro Kano Sensei fala para ele: poxa, mas por que você fez duas competições? Você já não entendeu que deu errado na primeira? Que a competição não é sobre ganhar ou perder, é sobre você usar como um laboratório, para você ver o que você está fazendo de certo e errado. Você não compete num certo sentido como uma competição esportiva que tem que ganhar a qualquer custo, mas você compete num sentido de estudo, de laboratório. E aí isso foi um grande insight para o próprio Mochizuki Sensei, né? Mas voltando sobre esse Kobudo Kenkyukai, era um grupo incrível que o Jigoro Kano criou, que os professores inicialmente iam lá para dentro da Kodokan dar aula para esse grupo. Então você tinha os mestres do Tenshin Shoden Katori Shintoryu, aí era um grupo de professores que ia, todos eles do alto escalão desse estilo, do Katori Shintoryu. Mas você tinha também o Hakudo Nakayama, do Muso Shinryu, você tinha o Takashi Shimizu, né? O Muso Shinryu, para quem não conhece, é um estilo de Iaijutsu. O Hakudo Nakayama talvez tenha sido o maior nome do Kendo do século XX, pelo menos na minha opinião foi.
E o Takashi Shimizu do Jodo, né, do Shindo Musoryu, na época era Shindo Musoryu Jojutsu, que é da arte do bastão. E em 1930, o Jigoro Kano assiste uma demonstração do fundador do Aikido no dojo do fundador do Aikido e fica maravilhado e fala pro fundador do Aikido para ele fazer parte como professor desse grupo, mas o O-sensei, o fundador do Aikido, que a gente chama de O-sensei, diz que prefere não ir lá dar aula, mas que ele aceitaria que o Jigoro Kano enviasse alguns alunos para ele. O Jigoro Kano, na verdade, envia 2 alunos, que era o Mochizuki Sensei e o Jiro Takeda. Jiro Takeda já era um aluno da Kodokan com mais idade, mas que era meio que até para controlar o impulso do próprio Mochizuki, né? Era um mais velho ajudando o mais novo. E através do Mochizuki Sensei, o Mochizuki Sensei leva o Yoshi Sugino e depois o próprio Aritoshi Murashige Sensei, que tem uma relação profunda com o Aikido brasileiro, porque foi mestre do introdutor do Aikido no Brasil, Henshin Kawai. Então, é difícil, eu não sei dizer qual que era a ideia inicial do Jigoro Kano, não sou um pesquisador da história do judô, sou um leve conhecedor porque gosto do Budô, mas não sou um pesquisador. Mas não sei se ele queria manter vivo o espírito dessas artes marciais tradicionais japonesas, ou se ele queria melhorar o próprio judô, ou se ele queria lapidar os talentos da Kodokan com essas artes marciais antigas, mas o fato é que não sei o quanto foi significativo o Kobudo Kenkyukai para o judô, mas para o Aikido, esse grupo Budo Kenkyukai foi incrivelmente significativo, porque 3 membros desse grupo, o Mochizuki Sensei, o Yoshi Sugino Sensei e o Aritoshi Murashige Sensei, que eram membros desse grupo da Kobudo Kenkyukai, viram depois grandes mestres de Aikido e grandes divulgadores do Aikido mundo afora. Então, para o Aikido, é uma coisa incrível, né? Porque a gente esquece o quanto o próprio Jigoro Kano foi importante para o Aikido também. Porque a criação desse grupo, indiretamente, possibilitou a expansão do Aikido. E ele manda esses alunos pesquisarem, né, com o Sensei como membros do Kobudo Kenkyukai. Só que o Mochizuki Sensei já vai fazer isso em 1930, virar aluno do fundador do Aikido, e aí, na sequência, o fundador do Aikido chama ele para morar, para ser o Tideshi dele também. E aí o Mochizuki Sensei, no relato com o Jigoro Kano, fala, olha, o fundador do Aikido parece gostar muito de mim e acho que em pouco tempo eu vou conseguir ser Menkyo Kaiden, né? Ser mestre nessa arte dele, que até então era Daitoryu Aikijujutsu, não era Aikido. E aí o Jigoro Kano fala, olha, me parece que é bom você, se ele te chamou para morar lá com ele, vai, você tem a minha autorização, porque parece que isso realmente é uma boa. Porque até onde eu sei, só quem mora com ele é que vira realmente mestre nessa arte. Na época que o Mochizuki Sensei vai morar com o fundador do Aikido, o fundador do Aikido tinha acabado de se mudar para o local que até hoje é o Hombu Dojo do Aikido. Esse local hoje é no bairro de Shinjuku, mas antigamente chamava Uchigome Nagicho, né? O distrito dentro de Shinjuku. E o dojo, que na época tinha o nome de Kobukan Dojo, era conhecido informalmente como Jigoku Dojo, o Dojo do Inferno, devido à intensidade dos treinos, né? A turma que treinava lá era uma turma da pesada, que era o próprio Mochizuki Sensei, Tomiki Sensei, Shioda Sensei, Hajime Iwata, Hinjiro Shirata Sensei, o Murashige Sensei, Sugino Sensei. Então todo mundo que treinava lá era um pessoal de alto gabarito. Nessa época ainda não chamava Aikido, né? Eles aprenderam com outra denominação, né? Nessa época tinha gente chamada de Yoshibaryu, mas no fundo, na verdade, era Daitoryu mesmo. Daitoryu Aikijujutsu que o fundador ensinava. Inclusive, os primeiros diplomas do Mochizuki Sensei são diplomas de Daitoryu Aikijujutsu. Então, fica evidente que nessa época o fundador ensinava o Daitoryu Aikijujutsu. Até tem uma passagem que o próprio Sokaku Takeda Sensei, o mestre do fundador Aikido, vai visitar o fundador do Aikido e nesse período que o Mochizuki Sensei estava morando lá, e passa algumas semanas com eles. Então o fundador do Aikido dava realmente na época Daitoryu Aikijujutsu. Seguindo esse aprendizado dele com o Morihei Ueshiba Sensei, ele funda o próprio dojo dele, né, o Yoseikan, que ele passou a ensinar o judô, o Aikijujutsu, e eu já encontrei dizer que ele ensinava Kobudo, mas eu não sei muito bem o que quer dizer isso. Sim, ele, no final desse período dele como Uchideshi do Aikido, na verdade ele termina o período dele como Uchideshi porque ele fica extremamente doente.
Acredito que seja um pouco meio de overtraining, né? Porque ele treinava muito lá o Aikido, também tinha que, mesmo sendo utilizado no Aikido, continuava na prática do Judô e continuava dentro do Kobudo Kenkyukai. Então, ou seja, eram já muitos e muitos anos de treinamento intenso, ele deveria ter tido um certo overtraining, e aí ele vai para Shizuoka. Em Shizuoka ele é diagnosticado com tuberculose, aí o irmão dele fica receoso que ele melhore e volte para Tóquio. Então a própria família dele cria um dojo dele na cidade natal, em Shizuoka, para que ele fique tocando esse dojo e não volte para Tóquio para aquela pegada que ele estava de treinamento. E lá ele começa a ensinar realmente o próprio judô, o Aikijujutsu, e acredito que o Kobudo que ele ensinava era na época o Tenshin Shoden Katori Shintoryu, porque ele recebe graduação no Tenshin Shoden Katori Shintoryu, e um pouco de Aijutsu, que ele também recebe do Hakudo Nakayama. Vale lembrar que o Hakudo Nakayama também dava aula dentro do dojo do fundador do Aikido, né? As pessoas dentro do Aikido não sabem, mas chegou a ter uma sessão de Kendo dentro do dojo do fundador do Aikido, e quem dava aula era o Hakudo Nakayama, e depois um aluno do Hakudo Nakayama casa com a filha do fundador do Aikido, a Matsuko Ueshiba, que o Mochizuki Sensei dizia que o fundador do Aikido gostava tanto dele que queria que ele casasse com a Matsuko Ueshiba e fosse sucessor do fundador do Aikido. Não sei se essa história é real, né, mas é a história que o Mochizuki Sensei conta. O fato é que ela casa com o principal discípulo do Hakudo Nakayama, o Kiyoshi Nakakura, que era a ideia do fundador do Aikido que um sucessor dele fosse mestre em Kenjutsu e ao mesmo tempo também mestre em Aikido, mas o casamento não dá muito certo e isso não acontece, e depois quem vira o sucessor do Aikido é o Kushimaru Doshi. Mas eu acredito que o Kobudo, que no caso ele ensinava no Yoseikan Dojo, era esse Kobudo que ele treinou na Kobudo Kenkyukai, essas escolas de artes marciais tradicionais que ele praticou. Uma outra coisa que eu vi ele falando também é que ele parece que, bom, quando chegando, né, no dojo, ele encontrou lá Tomiki, né, Kenji Tomiki, e parece que eles tinham algumas discordâncias, assim, né, com relação ao treinamento e tal, e parece que ele era sempre um cara muito incisivo, assim, né, de dizer, não, você tá certo, você tá errado, e depois, muito mais tarde, né, quando o Tomiki começa a fazer o desenvolvimento do Randori de Aikido, parece que eles tiveram ali alguma discordância, alguma desavença, falando, né, sobre como o Tomiki não devia transformar o Aikido em competição, e enfim, eles tiveram toda essa discussão aí, né, e que ele acredita que ele ganhou a discussão, ou, enfim, algumas discussões que ele teve com o Tomiki, e inclusive ele falando que o Tomiki era um cara muito acadêmico e tal, e que ele tinha toda uma outra forma de ver a coisa, né, de ver as artes marciais e tal. Mas deve ter sido muito interessante para ele quando ele chega no dojo do Ueshiba e encontra lá o Tomiki, né, que querendo ou não era um cara importante ali na Kodokan. E até o próprio encontro dele com o Jigoro Kano nesse período que ele ficou naquela comissão de Kobudo, porque Jigoro Kano já era um cara mais velho, né, então é difícil imaginar que Mochizuki, quando chegou na Kodokan, teve alguma troca de conhecimento especificamente dentro do treino regular da Kodokan com o Jigoro Kano, mas recebeu esses ensinamentos ali em outro momento, né? Seja na comissão, seja em outros momentos, ele trocando essa ideia com o Jigoro Kano e tendo essa outra visão sobre o próprio judô, né? Essa questão de ele ter ficado doente não é uma coisa tão incomum, né? O Tatsukuma Ushijima, que era que foi uma época professor do Kimura, ele também, né, era um cara muito forte, ganhou muita competição, mas do nada ficou doente devido a excesso de treinamento, né, e teve que se afastar das competições, né. Então acabava acontecendo com algumas pessoas. Na época não se tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje sobre treinamento, etc e tal. Então, às vezes realmente acontecia das pessoas terem um certo excesso de treinamento, né. Sim. A gente tem essa coisa de vangloriar, às vezes, as pessoas treinarem, né, incessantemente. Falar, antigamente treinava, mas esquece que pessoas de alto gabarito, né, como você falou, o mestre do Kimura e o próprio Mochizuki Sensei, entraram provavelmente num overtraining, a prova de tanto treinar, acabaram ficando doentes. Eu acho que o que você falou sobre o Tomiki Sensei e o Mochizuki Sensei, realmente, eles tinham, né, ele com o Tomiki Sensei acho que nunca bateu, o santo nunca bateu. Eram duas personalidades diferentes, né? O Mochizuki Sensei não era um acadêmico, o Tomiki Sensei ele era já um intelectual, né? De uma certa elite de Tóquio. O Tomiki Sensei conhece o Falun Aikido muito antes, então já tinha uma proximidade muito forte com o próprio Falun Aikido, já era também uma figura proeminente na própria Kodokan, então acho que era sempre meio que, aqui você também, ali você também, e meio que os dois, o Falun Aikido gostava muito dos dois, né? Tanto do
Tomiki quanto do Mochizuki. Então acho que isso também foi fomentando um pouco pelo menos na visão do Mochizuki Sensei, essa certa rivalidade, né? E, inclusive, realmente você falou, é verdade, quando o Tomiki Sensei cria a competição no Aikido, o Mochizuki Sensei é uma das vozes veemente mais fortes, dizendo, não, isso daí não está certo, não deve criar competição. Porém, depois o filho dele, né, o Hiro Mochizuki, cria a competição dentro do estilo do Yoseikan Budo que o filho criou, e o Mochizuki Sensei, para isso, nunca foi um problema. Então, acho que era muito mais uma pegada em oposição ao próprio Tomiki Sensei do que realmente, isso é uma visão minha, né? Não estou falando que tem documento nenhum sobre isso. Mas na minha visão, acho que era uma certa desavença muito mais pessoal com o Tomiki Sensei do que qualquer outra coisa. Eu vejo muito, talvez até um desentendimento até da própria intenção do Tomiki Sensei com relação ao desenvolvimento do Randori no Aikido, né? Não tenho certeza se a visão do Tomiki Sensei era simplesmente a competição pela competição, né? Eu já vi, eu tenho alguns livros aqui do Shodokan, em que dá uma ideia de que o Randori do Aikido funcionaria como um complemento ao Randori do Judô, né? Até na própria visão da questão do judô e do aikido como um budô, como uma forma inclusive de defesa pessoal, né? Então eu vejo que tem até um pouco, assim como você falou, né, a impressão que me dá também é um pouco isso, né, que eles não se entendiam muito bem e que talvez tenha tido até um pouco de incompreensão, eu acho, até do que o Tomiki estava querendo construir ali dentro da perspectiva dele, né? Mas até porque ele também competia no judô, né? Então, de certa maneira, eu imagino que ele entendia como o Randori era importante para o desenvolvimento da arte marcial. Então, eu acho que talvez ele não era... Talvez tenha sido até um pouco de desentendimento ali das próprias intenções do Tomiki, né? Eu acho que no caso deles completamente, eu acho, estudando um pouco a história, né, dos dois, e a impressão que eu tenho é que era uma desavença muito mais pessoal entre ele e o Tomiki. Não tem relatos do Tomiki falando do Mochizuki, mas tem do Mochizuki Sensei falando do Tomiki Sensei. Me parece que era um pouco uma questão muito mais pessoal, porque eram dois grandes nomes, né, tanto do judô e tanto do aikido, que estavam ali presentes dentro do universo do aikido, e também que acho que o Tomiki Sensei ganha uma fama, principalmente interna, né, no Japão, muito mais forte que o próprio Mochizuki Sensei, né? Apesar do Mochizuki Sensei, talvez na Europa ter um nome muito mais forte que o Tomiki Sensei, mas internamente no Japão o Tomiki era muito mais relevante, tanto para o próprio judô quanto para o próprio aikido. E isso deve ter causado uma certa desavença. E, inclusive, uma das coisas do Tomiki Sensei ser considerado uma pessoa não grata mais dentro da Ikikai é um pouco em efeito dessa desavença com o Mochizuki. O Mochizuki sempre foi muito mais próximo da família Ueshiba do que o Tomiki Sensei. O Tomiki Sensei era muito próximo do fundador do Aikido, deu aula no Hombu Dojo. O Mochizuki Sensei dizia que, no pós-guerra, o fundador do Aikido fala para ele assumir o Hombu Dojo, mas isso é o que ele fala. Eu nunca ouvi relatos sobre isso. Ele realmente ajuda na reabertura e ajuda o Kishomaru Doshi, mas ele sempre foi muito próximo do Kishomaru Ueshiba, né, o filho do fundador do Aikido, e próximo da família Ueshiba. E o Tomiki Sensei, apesar de ter dado aula no Hombu Dojo e estar um pouco mais no dia a dia da Ikikai, não era tão próximo da família Ueshiba quanto era o Mochizuki. E quando o Tomiki Sensei tem que criar competição para o clube de Aikido da universidade ser aceito, aí o Mochizuki realmente faz o rebuliço dele para que o Tomiki Sensei, que a ideia ali não seja tão aceita, que a pessoa dele não seja mais tão aceita dentro da cúpula do Aikido. Agora, o caminho dele foi relativamente rápido, né, no Aikido, porque ele, pelo que eu conheço, ele começou no Aikido, ele começou o treinamento, não sei se dá para chamar de Aikido, mas enfim, ele começou o treinamento dele com o Morei Ueshiba em 1930, e ele abre esse dojo dele em Shizuoka em 1931 já, né? Então tem um ano ali, mais ou menos, de duração esse primeiro treinamento, e aí ele depois vai receber, enfim, os pergaminhos do Daitori Ryu, no caso, em 1932, depois de uma época que ele já tem o dojo dele, né? Porque quando a gente falou sobre o Tomiki Sensei, a gente falou das graduações dele no próprio Aikido, né? Ele chegando se não me engano foi o 8º Dan, né? Que ele foi o primeiro 8º Dan.
Mas o Mochizuki, ele recebeu, no caso, então, um pergaminho de Daitoryu. Não, o Tomiki Sensei ele recebe também esses pergaminhos, mas é que quando o Fan do Aikido adota o sistema de Dan, até por uma certa imposição da própria Dainippon Butokukai da época, né, que estava querendo estabelecer, né, uma linha, né, geral para como funcionam as coisas, aí o Tomiki Sensei já vira direto o primeiro e oitavo Dan. Mas o Tomiki Sensei também recebe esses diplomas de Daitoryu. Mas realmente, o Mochizuki Sensei foi talvez um dos mais rápidos, né, dentro da graduação do Aikido. Ele, em um ano como Uchideshi, aí já sai, já monta o dojo dele, ele ganha em 1932 uma outra graduação de Daitoryu, e depois, em 1933, ele ganha a graduação mais alta que tinha na época, que só ele e o Tomiki Sensei na época tinham, que era o Hiden Okuden, uma coisa assim, seria os ensinamentos secretos do Daitoryu Jujutsu, que era o pergaminho mais alto que o Fan do Aikido poderia emitir. E ele vai bem rápido. Mas mesmo assim, ele treina um ano direto com o Fan do Aikido, né? Mas ele já tinha essa experiência toda do judô, já tinha experiência de outras artes marciais, inclusive também de um outro estilo de Jujutsu, né? Que é o Gyokushin, não confundir com o Kyokushin. Gyokushin Ryu, que é um estilo que ele fala que aprendeu de um mestre chamado Sanjuro Oshima, que era baseado em Sutemi Wazaze e tal, e com outras técnicas que, segundo ele, já eram similares ao Aikido. Então ele já deveria ter uma certa experiência, né? Até porque o Aikido também tem alguns Sutemi Wazaze, e aí no Judô também tem, então alguma coisa ele já deveria ter uma certa facilidade. Mas quando ele vai para Shizuoka e abre o dojo dele, o Fan do Aikido ele é o convidado de honra na abertura do dojo, e o Fan do Aikido ele ia basicamente uma vez por mês lá para Shizuoka dar treinos, porque o Fan do Aikido ele tinha uma organização chamada Budo Sen Yokai, que era ligada à religião Omotokyo, seria a organização de artes marciais da Omotokyo, dessa seita que falou que ele fazia parte. E ele ia ensinar um dojo em uma cidade chamada Takeda, e no caminho ele passava por Shizuoka, e aí ficava em Shizuoka dando treino. E segundo o Mochizuki Sensei, o Fan do Aikido ficava lá 3, 4 dias, aí o próprio Kishimaru Doshi tinha que ir lá buscar, o filho dele buscar para trazer o Fan de volta para a cidade, o que é meio estranho, porque ele fala isso, mas o Kishimaru Doshi nessa época deveria ter 10, 11 anos, então a gente acho engraçado que um filho de 10, 11 anos vai até outra cidade buscar o pai. Mas ele relata que o Fan do Aikido ia lá constantemente, então ele também treinava o Fan do Aikido quando já estava na cidade dele, né, em Shizuoka. Bom, e também nesse período ele continua, né, ensinando judô e também continua registrado na Kodokan. Ele atinge o quinto dan ali em 1935, até que ele vai para a Mongólia, né? E eu não sei exatamente a razão pela qual ele vai para a Mongólia. Isso é interessante, porque quando ele começa a dar aula no dojo dele, logo depois que o Fan do Aikido gradua ele com o título maior lá do Daitoryu Jujutsu, do que o Fan do Aikido podia emitir, ele recomenda o Tomiki Sensei, o Mochizuki Sensei, para dar aula na polícia e pro exército, né, lá da região de Shizuoka. Então, dali acho que talvez ele tenha começado a fazer umas certas conexões com o governo, e aí o governo imperialista no Japão começaram a expandir para a Ásia, e conquistando lá o Sudeste Asiático, tentar, né, dominar a China, e eles criam um estado que eles dominam lá a Manchúria e a Mongólia, e criam um estado chamado Manchoku. E aí o Mochizuki Sensei ele é mandado para a Mongólia, primeiro como diretor da escola de uma cidade chamada Palto, e depois ele vira vice-prefeito de uma outra região lá, dessa cidade. E nesse tempo, segundo relatos, ele também experimenta algumas artes marciais chinesas, não gosta muito de Tai Chi Chuan e tal, mas ele começa a se envolver com artes que deram origem ao Karatê, né? Porque o Karatê, na verdade, vem da China. E aí ele aprende, inclusive com alguns mestres japoneses que estavam lá, também ele vai se envolvendo com a prática do Karatê. E lá na Mongólia ele ensina tanto judô quanto, já na época, o Fan já tinha separado do Takeda Sensei, então já tinha o nome de Aikibudo. E aí ele ensina o judô, o Aikibudo, e também vai praticando outras práticas marciais, né? Mas o porquê que ele foi, acho que ele foi nessa onda meio imperialista do Japão e botaram ele ali para tomar conta dessa escola e depois dessa subprefeitura, dessa prefeitura. Mais ou menos naquela forma que o Tomiki também foi, né? Para a Manchúria, talvez mais ou menos num modelo semelhante, né? Alguns alunos do Aikido, ele e o Tomiki Sensei foram mandados nessa coisa semelhante. Eu não sei se tem alguma relação com o próprio Fan do Aikido, mas tem essa relação, talvez, com os governos, né? O Tomiki já era famoso, né, como acadêmico e como artista marcial, e o Mochizuki, talvez por ele ter iniciado esses treinamentos com a polícia, com o exército, ele deve ter tido alguma ligação governamental e colocaram ele nessa missão. O fato é que ele fica de 1908 até 1946 na Mongólia. São 8 anos aí, né, no exterior, até o Japão perder a guerra e aí ele volta.
Eu também não lembro isso. O que aconteceu com o dojo dele antes dele ir ou quando ele foi pra Mongólia? Ele simplesmente fechou o dojo, né? Eu imagino. Até onde eu sei, me parece que sim, que ele fecha o dojo dele. É verdade que o dojo dele, vários outros professores iam lá dar aulas. Ele tenta montar uma coisa meio como o Jigoro Kano na Kodokan. Ele chama um discípulo do Ken Wamabuni, do Karatê, para dar aula. Ele chama um outro professor de um outro estilo de Karatê também para dar aula no dojo dele. Mas eu acho que quando ele vai embora, o dojo dele realmente fecha. Nessa época, o Japão já estava muito no movimento imperialista. Então, não sei se também tinha muita gente lá, né? A coisa vai começar meio... O clima lá vai ficar meio doido. Então, eu acredito que ele fecha, assim, o dojo dele. Eu sei que os relatos falam que quando ele volta, o dojo dele tinha sido destruído, né, por bombardeios e tal. Também, isso eu vi em algum lugar, não tenho nenhum documento que comprove isso, porque eu não sei se Shizuoka foi uma região que foi bombardeada, mas falam que o dojo dele já não estava mais de pé quando ele volta da Mongólia. Ele tem que reconstruir o dojo dele. O que eu encontrei é que ele retorna em 46, né, ao Japão, e que ele se torna ser estudante de judô, e aí ele reconstrói o dojo dele, o Yoseikan, em 1950, né? Então, aí ele retoma as atividades ali no dojo. Em 1953, ele escreve um livro sobre Aikido e que diz que tem um fascículo sobre boxe francês. Porque antes de 1953, ele já tinha ido fazer uma visita na Europa, né? Em que ele faz uma demonstração de judô, aikido, alguma coisa assim. E aí, quando ele retorna ao Japão, ele traz essa coisa sobre o boxe francês, que talvez tenha sido uma coisa que chamou a atenção dele quando ele estava na Europa. Sim, isso é uma história bem interessante, a ida dele para a Europa, porque ele acaba se tornando o primeiro professor de aikido oficial no Ocidente. Ele é chamado, né, pela Unesco com uma missão, meio que uma missão de paz, né, pós-guerra ali, para divulgar a cultura japonesa, e vai para a Europa. Inicialmente, não imaginava que ele ia ficar tanto tempo, ele fica 2 anos na Europa, especificamente na França, dando aula de judô, aikido e também karatê. Eu acho que até a gente não falou, mas quando ele volta da Segunda Guerra Mundial para o Japão, ele dá uma aprofundada um pouco maior na prática do karatê. Deve ter sido nessa época que ele vai treinar com o Funakoshi Sensei, apesar de eu não ter achado nenhum documento falando sobre isso, mas há relatos que ele treinou com o Funakoshi. E aí eu sei que ele vai, inclusive no Rombo Dojo, visitar o fundador do Aikido, e fala para ele que estava indo para a Europa, e o fundador do Aikido fala para ele: nossa, então meu sonho foi real, porque eu tive uns sonhos uns dias atrás que os meus ensinamentos iam espalhar para o mundo. E então você vai, e vai ser o início de tudo isso. E quando ele chega na França para dar aula, já tinha o Kawaishi. Como é que é o primeiro nome dele? Mikinosuke Kawaishi. Mikinosuke Kawaishi, isso mesmo. O Kawaishi já dava aula de judô lá, e ele inicialmente é bem recebido, mas como ele não vai embora, começa a ter um certo atrito entre ele e o Kawaishi. Até porque, você pode explicar melhor, o Kawaishi ele tinha vindo de Kyoto, de uma outra escola de judô, e o Jigoro Kano, o Mochizuki Sensei, perdão, já veio do judô da Kodokan. Então tinha um certo atrito entre eles. E aí, nesses 2 anos que ele fica, o Mochizuki Sensei começa... Obviamente ele foi lá mais como representante do judô, mas ele começa a dar cada vez mais aula de aikido, já que o Kawaishi não dava muita liberdade para ele tocar as coisas do judô. Porém, acho que aí vem a grande transformação para ele ficar cada vez mais independente, né? E ele vai em 1951, e em 1952 chega um aluno do fundador do aikido, um outro tibete do fundador do aikido, chamado Tadashi Abe, e começa a dar aula de aikido como representante oficial da Aikikai, do Rombo Dojo. E começa a dar aula de aikido justamente dentro do dojo do Kawaishi. E aí, quer dizer, como o Mochizuki Sensei estava ganhando um certo notoriedade na França, dando judô, dando aikido, e o Kawaishi não tinha todo esse conhecimento em outras artes que o Mochizuki tinha, quando vem o Tadashi Abe, o Kawaishi bota ele justamente no dojo dele e fala: olha, ele aqui é o representante do aikido. E aí acho que isso vai ficar incutido na cabeça do Mochizuki, que tem que ter o meu esquema, né? Eu fazer o meu judô, eu fazer o meu aikido. E aí, quando ele volta para o Japão, ele continua ligado ao fundador do Aikido, continua ligado a Kodokan, mas acho que isso aí já vira um embrião para depois ele tocar as próprias coisas dele. E ele realmente, ele começa a experimentar o savate, né, o boxe francês, e depois ele incentiva o filho dele a praticar também o boxe francês. E o boxe francês vai ser uma grande influência na prática do próprio filho. Depois, quando o filho cria esse estilo chamado Yoseikan Budo, tem uma profunda influência da prática do savate, do boxe francês. Num kickbox francês, né, porque é chute e soco. É interessante que ele vai nessa
delegação, se não me engano, para que tem alguma reunião na Unesco, mas depois ele volta para o Japão, né? E eu não sei dizer exatamente quando que ele vai novamente para a França. Eu sei que ele fica um tempo no Japão ainda, né? E inclusive ele começa a ter uma ligação com a Kokusai Budoin, que também é conhecida como Federação Internacional de Artes Marciais no Japão, que é uma federação que um dos fundadores foi o Hakudo Nakayama, que a gente já falou aí antes, né? Que era um cara extraordinário aí do Iaido, do Kendo, enfim. E outros tantos professores aí outros mestres, né, de arte marcial fundaram era uma federação, uma espécie de uma federação que o intuito era justamente tentar difundir as artes marciais japonesas em outros países, né? O Kiyosu Mifune também foi um dos fundadores, que também tem ligação com o Mochizuki Sensei. E aí, eventualmente, mais lá na frente, ele vai receber algumas graduações por essa federação, né? É interessante justamente pelo fato de que também o Mochizuki ele foi o terceiro diretor da seção de Aikido da Kokusai Budoin, né? Então o primeiro diretor do departamento de Aikido foi o Kishomaru Ueshiba, depois foi o Kenji Tomiki Sensei e depois Mochizuki Sensei. Então ele foi o terceiro diretor dessa divisão de Aikido da Kokusai Budoin. E aí mais lá na frente ele até parece que quando ele foi receber alguma graduação maior lá nessa federação, ele foi conversar eu acredito que foi com o Kishomaru Ueshiba para saber se ele poderia ou não receber essa graduação e tal, mas o fato é que depois ele retorna para a França, né, depois dessa temporada aí no Japão, em que ele consegue também evoluir aí na graduação dele no judô, enfim, eu acho que até no Kendo também, se não me engano, ele subiu algumas graduações, até ele retornar de vez para a França e ficar por lá, né. Sim, ele volta, né, em 1953, ele fica no Japão um bom tempo, ele mantém contato com a França, ele manda o filho dele, inclusive, umas férias de verão da Universidade do Filho, para continuar, né? Porque ele forma um grupo de alunos, esses alunos não ficam ligados ao Kawaishi, então ele manda o filho dele ir lá treinar e depois o filho dele vai morar em definitivo na França em 1963. Inclusive o filho do Mochizuki treinou Aikido com o próprio fundador do Aikido, a mando do próprio Minoru Mochizuki pai, né? Mas o Mochizuki Sensei ele fica no Japão por muitos e muitos anos. Ele vai voltar para a França em definitivo para morar com o filho já quando ele estava no final da vida dele, para o filho dele cuidar, acho que já nos anos 90. E até tem um certo racha dentro da Yoseikan, porque os alunos lá de Shizuoka, do dojo original, não tiveram não tem contato nenhum com o filho e fazem uma prática, né, muito mais próxima da pesquisa do Mochizuki. E a prática que ficou para o mundo inteiro, principalmente da Europa, é a prática do Hiro Mochizuki, né, do filho, que inclusive tem menos essas coisas da pesquisa do próprio pai, muito mais de uma coisa pessoal, envolvendo com karatê, com savate, né, com boxe francês. Mas sim, sobre essa Kokusai Budoin, foi criada por um expoente de renomes da arte marcial, o Mifune, se não me engano até o fundador do Aikido assina, né, no documento de abertura da Kokusai Budoin. Mas tem o Mifune, que é o Hakudo Nakayama que você citou, tem acho que o Gogen Yamaguchi do Karatê também participa, outros expoentes do judô também estão lá, e sempre foi ligado como elite, né? O primeiro presidente era da família imperial, outros presidentes foram da família imperial, sempre teve uma conexão com uma elite nobre do Japão, essa Kokusai Budoin. O presidente de honra atual, inclusive, ele é um descendente da família Tokugawa, né? E quem assumiu a divisão de Aikido depois do Mochizuki, se não me engano, foi o Gozo Shioda, né? Então foi só cara grande, assim, né? Eu acho que depois do Shioda foi o Takeshi Tomita, que também que é uma figura importante no Aikido. É sempre gente importante, gente... É uma federação internacional, pouco conhecida aqui no Brasil, mas é uma federação internacional de respeito e coordenada pela elite nobre, né, do Japão. E realmente, isso é verdade. Quando ele é nomeado para o 10º Dan de Aikido, ele só aceita se a família Ueshiba tivesse de acordo. Porque é o que eu falei, mesmo ele já não estando conectado com a Aikikai, ele sempre manteve laços muito próximos com a família Ueshiba. E o Kishimaru Dosho gostava muito deles, eles eram próximos e aceita. E aí ele vira 10º Dan de Aikido pela International Martial Arts Federation, o que a gente chama, né, de Kokusai Budoin. Depende de onde você quer falar. Inclusive, ele vira o 8º Dan dele de judô, não é pela Kodokan, né? O 8º Dan de judô dele é pela Kokusai Budoin. Bom, após então o retorno dele à França, né? E aí ele vai vir a falecer em 2003, né? Tem mais algum fato assim importante que a gente pode destacar sobre a vida dele?
Olha, eu acho que fato importante não, mas é interessante isso da coisa da competição, né? Porque quando ele já volta, já nos anos 80, o filho dele já instala competições no Yoseikan Budo, tem até campeonatos mundiais, né, da Yoseikan Budo, e para ele isso, né, bom, o Tomiki Sensei já tinha falecido e me parece que foi um problema para ele ter competição naquela prática que o filho dele fazia. Mas até hoje tem essa cisão, né? Existe uma turma que é do Japão e tem a turma mais conectada com o filho, com o Hiro Mochizuki. Mas fato mesmo relevante, acredito que já não tenha. Mas ele foi realmente um mestre muito importante e talvez um pioneiro aí, não é pioneiro porque não foi o único, mas dessa ideia do Mixed Martial Arts, né? Porque ele treinou de tudo um pouco e o dojo dele era de tudo um pouco. No dojo dele, ele não tinha um método em si dele. Ele fala, tem entrevistas que ele fala, olha, eu dou 3 dias da semana Aikido, 3 dias da semana Karatê, tantos dias da semana Judô, e fazia de tudo um pouco, né? Não era um estilo dele. O filho dele que vai fazer essa ligação, vai transformar tudo num bloco só. Mas ele mesmo, ele separava isso meio que, ó, tipo, agora é aula do Karatê, agora é aula do não sei o quê, e ia fazendo dessa forma. Talvez um dia, na verdade, com certeza um dia, né? Eu vou ter que fazer um Budocast só sobre o Yoseikan Budo, esse estilo de Budo também, que eu acho muito interessante. E aí vai ter que abordar todo, enfim, né? As novas adições e os elementos que foram criados pelo filho do Mochizuki Sensei. Bom, então ficamos por aqui com mais um Budocast. Muito obrigado, Sensei Leonardo, por ter participado de mais um Budocast. Eu que agradeço, é um enorme prazer. Espero que a comunidade das artes marciais ajudem a divulgar cada vez mais o seu canal, porque é uma fonte muito importante de conhecimento e exaltar essas fontes é cada vez mais importante nos dias de hoje. É raro a gente ter alguém como você que tem essa pesquisa e que está provendo a todos com seus estudos e trabalhos. Então, muito obrigado. É uma imensa alegria fazer parte, né, falando um pouco do Aikido aqui no seu canal, mas é uma imensa alegria poder ser um ouvinte do seu podcast, que é algo de extrema qualidade. Eu que agradeço. Então, ficamos por aqui com mais um Budocast. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima.